Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Lucas Escardua, que é médico neurologista com formação em residência médica, mestrado, doutorado pela Unicamp, membro da Liga Brasileira de Epilepsia e da Youth Epilepsy Section da Liga Internacional de Epilepsia. Lucas, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da epilepsia. Perfeito, João. Agradeço também pela oportunidade, né? É um tema que, assim, tá, todo dia aí aparece um monte de gente, né? Um monte de gente preocupada, um monte de gente sem suporte. Então, acho que, assim, vai ser fundamental para o público conseguir entender um pouco, né? Como que funciona mais ou menos a rotina, né? As consultas, os diagnósticos, enfim, né? Tudo Toda a isso. abordagem, né? Isso. Legal. Então, para começar, a gente precisa entender o que é a epilepsia e o que é uma crise epiléptica, né? Que são coisas diferentes. Você poderia explicar isso para mim, por favor? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala da crise epiléptica, é importante entender que, assim, o corpo inteiro ele trabalha com eletricidade, né? E especialmente o cérebro. Então, quando a gente fala de uma crise epiléptica, é uma descarga elétrica que o cérebro faz, que não é uma descarga elétrica normal, e que acaba levando a uma série de sintomas, né? Então, assim, se você for ver o número de crises epilépticas, deve ter quase de umas 1000, assim, para descrever. Mas, assim, pode ser o paciente cair no chão e debater, que é a tônico-clônica, que é a crise mais famosa. O paciente ele pode ficar simplesmente parado, olhando para o nada, né, que chama parada comportamental. Então, todos esses eventos relacionados a essa descarga elétrica normal do cérebro são a crise epiléptica. Agora, a epilepsia em si é a tendência da pessoa a ter crises epilépticas recorrentes. Porque, vamos supor, uma pessoa tem um acidente de carro e tem um politrauma e faz uma crise epiléptica nessa situação, não quer dizer que ela tem epilepsia. Por quê? Porque tomou uma pancada no cérebro, né, fraturou o crânio, aconteceu alguma coisa, sangrou, por exemplo, e ela teve uma crise, que pode acontecer. Tirando esta pessoa que tem esta crise única relacionada a um episódio muito bem definido, que a gente dá o nome de crise sintomática aguda, as outras pessoas que têm tendência a ter crises espontâneas ao longo da vida, a gente fala que elas têm epilepsia. Inclusive, assim, tem até uma definição operacional da própria Liga Internacional contra a Epilepsia que você citou, que é por chance de recorrência. Então, tem um determinado número que é 70%. Se uma pessoa tiver mais de 70% de chance de recorrer a uma crise, ou seja, de ter uma crise nova, essa pessoa, por definição operacional, ela tem epilepsia e precisa de tratamento. Ótimo. E dos critérios que se usa para isso é se a crise foi provocada ou não provocada, né? Então você deu um exemplo de um acidente de carro. Eu trabalho bastante com a parte de medicina esportiva, então eu poderia falar traumas na cabeça no esporte são causas comuns de crises epilépticas, né? E essa é uma crise provocada, né? Uma crise que teve uma causa. E existem crises que você não determina tão bem aí a origem dela, é isso? Isso, assim, aí eu acho que tem duas coisas importantes aqui. No dia a dia, na prática clínica, boa parte das crises a gente não consegue determinar a origem mesmo. Só que, se o seu paciente ele está controlado, está respondendo ao tratamento, isso, assim, eu diria que na maior parte das vezes não é uma grande preocupação. Então, eu vou dar um exemplo. Existe uma condição que é do nascimento, é uma espécie de malformação cerebral, mas que para a pessoa não dá nada na vida dela, exceto da crise. E chama displasia. Na maior parte dos protocolos de ressonância que a gente faz no dia a dia, não dá para ver displasias. Só que boa parte das pessoas, você dá a medicação, por exemplo, ela está controlada. Então, assim, não passa a ser um grande problema. Agora, vamos supor que eu tenha tudo disponível para fazer diagnóstico de alguém. Aí a maior parte das pessoas a gente consegue determinar algum tipo de causa. Só que, por que normalmente a gente não faz? Ou porque é invasivo, ou porque é muito caro, boa parte dos planos não vão cobrir boa parte dessas coisas, ou é difícil acesso, tem coisa que às vezes só na universidade, ou só, sei lá, em uma situação muito específica que você consegue ter. Então, assim, se eu começar a investigar com tudo que eu tiver disponível, eu vou achar a causa da boa parte das epilepsias. Mas no dia a dia, se meu paciente ele está controlado, está tudo bem, às vezes no próprio consultório eu já falo, olha, eu vou pedir a ressonância, eu acho que não vai vir nada na sua ressonância, pelo menos não vai dar para ver nada. Mas se você estiver controlado como você está bem, acho que é isso que a gente quer. E aí está resolvido. Então, assim, resumir, né, essa história toda. A maior parte, se investigar com tudo que tem disponível, você vai achar alguma coisa.
mas no dia a dia acaba que boa parte fica sem diagnóstico justamente por essa dificuldade que eu falei, logística, financeira, enfim, ou qualquer outra que tem. Tá. Bom, já se usou uma definição de que teria que ter pelo menos duas crises não provocadas para caracterizar a epilepsia, mas atualmente você pode, em alguns casos, fechar um diagnóstico com uma única crise. É possível. Assim, tem três situações que naquela definição da ELAI que eu falei, de mais de 70%, caem nessa probabilidade. Então, uma delas é ter pelo menos duas crises, né? E aí, para contar a crise, você conta em dias diferentes, né? Então, não pode ser duas crises no mesmo dia. A outra situação é se meu paciente ele tem uma crise e tem alguma alteração em ressonância, aí se eu achar a alteração, né, seja um tumor, seja a própria displasia, que é difícil de ver, mas é possível às vezes, esse paciente ele automaticamente já tem mais de 70%, com uma crise só, ou uma terceira definição, que são algumas síndromes específicas, que é uma coisa muito, muito específica, assim, paciente a paciente. Então, se o paciente, por exemplo, faz um eletro, e o eletro é característico de ausência juvenil, que é uma epilepsia, esse paciente tem uma chance, com uma crise só, ele tem um diagnóstico de epilepsia. Então, ou duas crises, ou uma crise com uma ressonância alterada, ou se tiver alguma síndrome específica, né, como diagnóstico. Esses três casos, né, tem mais de 70% de chance de ter, e aí o paciente tem um diagnóstico de epilepsia. Ótimo. Bom, as pessoas também confundem muito crise epiléptica com a crise convulsiva, né? Então, a crise convulsiva talvez é um tipo de crise epiléptica, talvez a mais dramática, a mais reconhecida prontamente pelas pessoas, e que também é chamada de tônico clônico, que a pessoa fica se debatendo, vamos dizer assim, né? Claro, tem mais coisa, mas a gente poderia caracterizar dessa forma. Mas você já citou que tem várias outras formas de crises epiléticas. Então, quando que você vai desconfiar de uma crise epilética? O que a pessoa tem que olhar e falar, isso pode ter sido uma crise epiléptica? É, tirando, né, o que você falou, a crise convulsiva, que é a tônico-clônica, que é muito fácil de reconhecer, assim, um outro padrão famoso de ver como crises é aquela pessoa que está parada na sua frente, você chama a pessoa e a pessoa não te responde, e ela não lembra que aquilo aconteceu. Então, assim, pode acontecer em adultos, inclusive é até comum de acontecer em adultos, é uma das principais, que a gente chama de parada comportamental, mas nas crianças tem um exemplo muito clássico que é da ausência. Muitas vezes a professora na escola fala, esse menino é distraído, esse menino não presta atenção na aula, e às vezes a criança está tendo crise, né? Tá chamando a criança não está respondendo, coitada, porque ela está tendo crise. Então, assim, eu acho que as duas formas principais é com alteração motora ou, né, nesse contexto, que você chama a pessoa e a pessoa não está respondendo. Tirando isso, tem muitas apresentações de crise epiléptica. Mas, por exemplo, até quando eu falo com os residentes, né, a gente tem contato com residente, estudante de medicina, e aí eu acho que a principal dica para pensar que pode ser uma crise ou não é pensar que é um evento que vem em episódio. Então, assim, tudo aquilo que vem e volta, né? Vem, acontece e volta. Passa 2 dias, vem, acontece e volta. Ou passa algumas horas, vem, acontece e volta, pode ser uma crise epiléptica. Vou dar um outro exemplo. Tem crise epiléptica que o paciente ele faz o que a gente chama de automatismo. Ele fica fazendo movimento de abotoar e desabotoar, o botão da camisa. Mas sem, né, de fato, abotoar e desabotoar, o botão da camisa. E ele faz e fica fazendo, por exemplo, alguns minutos. Às vezes o paciente tem um hoje. Passa 2 semanas, acontece de novo. Você está lá falando com a pessoa e a pessoa não está respondendo e está lá fazendo o mesmo movimento. Isso que vem em episódios, né? Ou seja, vem, termina, passa um tempo, vem, termina, sempre epilepsia é um diagnóstico diferencial. Porque, igual eu falei, como tem um monte de tipo, né? É difícil falar assim, cada um especificamente, mas tudo que vem em episódios tem que pensar em epilepsia, não tem jeito. Ótimo. E a pessoa, ela consegue responder durante essas crises? Vamos dizer, por exemplo, você deu o exemplo de uma criança que a crise de ausência na escola, né? Então a criança parece que está em outro mundo ali, está desligada, né? Sim. Se você chamar ela, você tentar chamar a atenção dela, ela vai, opa, peraí, vou voltar a ter atenção, como é que alguém, ou essa questão da botoar, quer dizer, a pessoa está falando, pô, de novo você está fazendo isso, como é que ela responde, qual que é o nível de percepção que ela tem do ambiente durante essa crise? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Inclusive,
né? Assim, saiu, inclusive até a nomenclatura de epilepsia mudou tem uma semana, e ela mudou baseado nisso. Existe uma coisa até da nova nomenclatura que a gente chama de manifestação observável ou não observável. Quando a gente fala em manifestação observável, pode ser alteração de consciência, por exemplo. Então, você chama a pessoa e a pessoa não vai ter resposta. Ou uma outra coisa que às vezes fica até mais difícil de perceber é quando a pessoa ela está interagindo, mas é uma interação que é uma interação estranha. Às vezes a pessoa não está falando nada com nada. Então, você vira para a pessoa e fala, você pode ir ali para mim? A pessoa até olha e fala, aham. E aí ela vai para um lugar totalmente diferente. Ou você conversa com a pessoa e fala, como é que foi seu dia? E ela começa a responder coisas confusas. Ontem eu estava no avião e o avião não sei o quê. E você claramente está vendo que a pessoa não está respondendo bem. Então, na manifestação observável, eu posso ter ou alteração de consciência, propriamente, que ela não vai responder nada, ou eu posso ter um tipo de resposta que é uma resposta estranha, basicamente, né? Então, se isso acontece várias vezes, de novo, né, a gente pensa em epilepsia. Agora, tem outro tipo de epilepsia que é o sem manifestação observável. A pessoa responde, a pessoa sabe o que está acontecendo, a pessoa interage com todo mundo, mas ela sente alguma coisa que só ela percebe. Então, um tipo de crise, até tem uns 15 dias que eu estava vendo um paciente. O paciente só tem formigamento no braço e o formigamento vai embora. Fica o formigamento 2 minutos e ele desaparece. E acontece várias vezes. Então, na maior parte das vezes, assim, quando a gente fala de epilepsia, a pessoa perde consciência ou fica confusa. Mas existem epilepsias que a pessoa está respondendo, está conversando, ela inclusive relata o que ela está sentindo, só que só ela sente, né? Mas nesse caso ela consegue perceber. Ótimo. E é comum, muitas vezes chega algum paciente no consultório, nunca teve nenhum relato prévio, nunca teve nada, fala, olha, aconteceu, teve... E aí, você consegue perceber isso no consultório? Isso aí de fato pode ter sido uma crise convulsiva? Normalmente é uma coisa que você, como especialista, consegue delinear isso claramente, ou vai ter muito episódio que vocês ficam de fato sem saber se teve ou não uma crise? Na maior parte das vezes a gente consegue saber assim se tem uma crise. É óbvio que às vezes a gente pede exames para pedir ajuda, mas tem episódios que realmente são episódios muito difíceis. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que às vezes a gente pede no consultório é para os familiares ou os acompanhantes filmarem a crise. Porque uma coisa é a pessoa te relatando, a outra coisa é você vendo. Né? Então, assim, existem casos que realmente são difíceis. Óbvio, para isso a gente pede exames, eventualmente a gente tenta tratar, dá a medicação e vê, e aí já aconteceu, assim, tem uma grande dúvida, deu medicação, desapareceu, parou de acontecer. Então, né, fica o diagnóstico de epilepsia realizado. Mas, assim, tem casos realmente, assim, que são casos desafiadores, assim, casos difíceis de dizer. Um número, assim, para dar um exemplo disso, nos maiores centros de epilepsia do mundo, a taxa de eventos que não são epilepsia é de 20%. Então, tem casos... Quer dizer, esses são casos que a pessoa chega com uma suspeita de epilepsia, mas que no fundo acaba não caracterizando. Isso, é qualquer outro evento que seja um desmaio, seja, enfim, aí tem uma lista. Ótimo. E quais são, então, os principais diagnósticos diferenciais da crise convulsiva, crise epiléptica? Aí nós temos, como principais, eu acho que temos 2. Né? Um, que é a síncope, ou seja, o desmaio. E aí a pessoa desmaiou porque ou teve uma arritmia, ou desmaiou porque teve um mal-estar mesmo, sei lá, estava quente, às vezes uma mulher mais jovem desmaia, né, vaso vagal, que é muito comum. Enfim, tem N motivos. Assim, desmaiou enquanto fazia esporte, por exemplo, né, você está acostumada a ver bastante, ou fez uma concussão, ou simplesmente passou mal. Então, a síncope, né, que é o desmaio, é um diagnóstico diferencial. O outro diagnóstico diferencial são as crises funcionais. E aí as crises funcionais, assim, já tiveram vários nomes, né? Crise psicogênica, crise emocional, crise epiléptica psicogênica. Então, assim, as crises funcionais é uma situação, assim, a gente não entende muito bem como elas acontecem, mas é uma situação que a pessoa muitas vezes tem movimentação parecendo uma crise, que ela não consegue se controlar, mas que parece uma crise. E nesse contexto da crise funcional, assim, os exames são completamente normais. Então, assim, as crises funcionais
e a síncope são os dois principais diagnósticos diferenciais, né, da crise epiléptica. Ótimo. E eu ia te perguntar justamente sobre essas crises psicogênicas, né? Porque quando. Aí a gente vai falar um pouco ainda de avaliação, de exames, mas quando você faz, por exemplo, um eletroencefalograma fora do momento de crise, muitas vezes ele também não vem alterado, né? E aí, como é que você vai falar, olha, ele teve uma crise psicogênica ou teve uma crise convulsiva real? Porque, claro, se você faz e tem as alterações, fica claro que está na crise, mas elas se diferenciam de alguma forma no como ela acontece? Sim. Assim, se eu olhar só a história clínica, tem algumas características que sugerem as crises funcionais. Principalmente, assim, uma é ter um desencadeante muito específico, né? Então, de novo, nada disso exclui totalmente a crise epiléptica, mas às vezes a pessoa só tem a crise quando ela briga, por exemplo, com um familiar. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade de crises funcionais, e aí você até me perguntou do contato antes, né? O fato de manter algum grau de contato também pode sugerir se é uma crise funcional. E aí tem algumas coisas que a gente, vendo a crise, a gente consegue delimitar, né? Então, alguns movimentos, alguns padrões. Por isso, inclusive, eu volto no que eu falei antes, que às vezes a gente pede para filmar. Porque, às vezes, olhando a crise, você consegue determinar se ela é epiléptica ou não, né? Às vezes, só olhando não dá, mas muitas vezes é possível. Se a dúvida for muito grande e os exames são todos normais, o que teoricamente você tem que fazer é usar o exame que é o padrão ouro, que chama telemetria ou vídeo EG. Você vai internar o paciente, tirar as medicações, colocar eletrodo de EG na cabeça, filmar e ver ele tendo crise. Que aí às vezes é o que tem para fazer. Mas assim, no dia a dia, né, o fato de ter um desencadeante muito claro, em geral de natureza emocional, fala a favor da crise psicogênica, né, da crise funcional. Uma coisa importante sobre a crise funcional é que muitas vezes, até por isso que o pessoal mudou o nome ao longo do tempo, você não acha alteração do tipo psicológico nessas pessoas e muitas vezes não tem um desencadeante claro. A pessoa ela simplesmente tem e não fica claro por que isso está acontecendo. Mesmo nesses casos, claro que a gente vai encaminhar para o psiquiatra para ver se tem comorbidade, a gente vai tentar fazer algumas terapias de treinamento, porque com ajuda muitas vezes a pessoa consegue controlar essas crises, mas ainda assim a importância, né, do neurologista é bater o martelo. Porque, por exemplo, se chega no pronto-socorro os pacientes com crise funcional, frequentemente eles são entubados, por exemplo, e não teria necessidade. E aí o dano que acontece é principalmente não pela crise, porque a crise funcional em si, assim, ela mesma não dá um dano. Mas se você é entubado 11 vezes no ano, porque toda vez que você chega no pronto-socorro alguém acha que é epilepsia, né, pode chegar uma hora que você pode ter uma complicação grave. Então, assim, a gente tenta tratar as comorbidades, né? Tenta encaminhar, tenta fazer as terapias de treinamento, mas também tem a importância daquela pessoa que tem que bater o martelo e falar, chega, né? Foi. Tá. Bom, considerando mais uma vez ainda os tipos de crise, uma outra diferenciação que é importante fazer é se a crise foi focal ou se ela foi uma crise generalizada. O que muda nesses dois tipos de crise e qual que é a importância disso? Perfeito. A primeira coisa que muda é que algumas medicações que a gente usa na focal não podem ser usadas em generalizado, né? Assim, no consultório eu quase não uso mais essas medicações, mas, por exemplo, carbamazepina, que é um remédio que é muito utilizado. Frequentemente, nas crises generalizadas, carbamazepina pode piorar a crise generalizada. E para a crise focal, carbamazepina vai muito bem. Então, assim, a primeira coisa é que algumas medicações pioram a generalizada, sendo que na focal, né, em geral, não tem esse problema. Uma outra coisa é que algumas medicações, para algumas generalizadas, elas são melhores que outras. Então, vamos supor, né, igual eu citei mais cedo, a ausência. Tá, A ausência só para chegar antes disso, o que seriam então essas crises generalizadas focais? Como é que você diferencia isso daí? Perfeito, perfeito. Assim, na história a gente tenta diferenciar porque na maior parte das vezes, nas focais, o paciente ele sente alguma coisa antes de perder a consciência. Então, assim, a focal ela tem um foco, né? E a generalizada, ela tem um ponto no cérebro, ela tem um início no cérebro. Agora, uma região específica. A generalizada, não. Então, vamos supor, se o paciente tem uma crise focal e começa na área motora, ele vai ter alteração motora antes de perder a consciência. Se ele tem uma crise focal que começa numa região que determina medo, ele pode ter um medo antes de ter a crise e depois
Assim, ele pode ter um medo, que já é a crise, e depois perder a consciência. Então, a focal, na história, a gente diferencia por isso. Também, assim, óbvio, no eletroencefalograma, né, vai ter alterações, na ressonância também, que ajudam a diferenciar. Mas se o paciente percebe a crise vindo, em geral, é uma crise focal. Tá, ela, ou seja, é mais ao como começa a crise do que como ela continua. Quer dizer, você pode ter uma crise generalizada, tá no corpo, mas ela começou focal, né? Ou começou. Exatamente. Tá, tá ótimo. Ah, bom, e uma outra característica que é importante determinar durante uma crise é o tempo de crise, né? Então, uma das recomendações até é que se registre a duração das crises, né? Quando estiver tendo uma crise, né? Por que isso é importante? Quer dizer, normalmente qual que é o tempo de uma crise e por que é importante você saber esse tempo? Enfim. Crises que duram poucos segundos, é uma pergunta frequente, inclusive associada a essa que você está me fazendo no consultório, doutor, cada vez que eu tenho crise lesiona, né, morre o neurônio no meu cérebro, né? Os pacientes perguntam muito isso. E na maior parte das vezes, crises que são rápidas, né, não tem morte neuronal, né? Você não está perdendo o neurônio. Se a crise for rápida e não tiver nenhum acidente. Agora, se a crise começa a ficar muito prolongada, especialmente mais de 5 minutos, a gente dá o nome de estado de mal. Por quê? Porque aí sim pode ter lesão cerebral, pode ter depois alteração de memória, por exemplo, secundária à crise. Então, a importância da duração é até em termos de gravidade, né? Então, crises rápidas, é claro que ter crise nunca é bom, mas assim, não ter um dano cerebral direto, e crises que duram muito tempo pode começar a ter perda de neurônio por causa da crise. Tá. Então você falou aí o tempo de 5 minutos, que seria um estado de mal epiléptico, né? Mas a maioria das crises vão ser mais curtas do que isso, né? E aí até quando você fala da crise psicogênica, o tempo também pode ser uma forma de se diferenciar ou pensar nessa diferenciação também. Normalmente, sim. Normalmente, as crises funcionais, né, psicogênicas, elas costumam durar muito mais, assim. Então, assim, não é infrequente um paciente com uma crise psicogênica ter uma crise que dura meia hora, 2 horas. Já vi paciente com crise psicogênica que teve crise por mais de 20 horas seguidas. Tá, Então, crises psicogênicas costumam durar mais tempo. tá. E a questão do tempo, quer dizer, você tem normalmente, acho que é uma outra discussão falar do estado de mal epiléptico, né? Mas normalmente você vai caracterizar dois tempos, né? Um tempo em que a crise ela tende a não parar sozinha e outro em que começa a ter o dano neurológico. Como é que seria isso? Isso, a gente chama tecnicamente de T1 e T2. O T1 é o mais de 5 minutos, que passando desse período a crise ela tende a perpetuar. Por volta de 30 minutos você começa a ter lesão neurológica associada à crise. Quer dizer, a importância disso quer dizer, se deu 5 minutos de crise, precisa procurar ajuda porque você não vai resolver isso sozinho. Sim, inclusive uma coisa curiosa, porque a definição antiga de estado de mal era 30 minutos, porque é onde começa a ter lesão. E aí, em algum momento, alguém simplesmente sacou, né? Nossa, por que eu tenho que esperar ter lesão para a pessoa procurar ajuda? E aí, como o pessoal começou a ver que acima de 5 minutos a crise tendia a não parar, aí eles definiram o tempo de estado de mal como 5 minutos, né? Para evitar justamente que tenha lesão e precisa procurar ajuda rápida. Ótimo. Ah, agora, para quem convive aí com pessoas que têm a crise epiléptica, como que se deve agir? O que essa pessoa pode agir quando seu companheiro, seu filho está tendo uma crise? A primeira coisa, assim, qualquer situação de crise é segurança da cena. Então, assim, você tem que garantir que não tem um copo de vidro perto, que não tem né, assim, é um pouco provável que alguém tenha um pedestal, mas já aconteceu de ter um pedestal perto para cair em cima da pessoa, ou de ter qualquer coisa que vá machucar. Garantido que a cena é segura, aí você tem que garantir a segurança da pessoa também. Então, durante a crise, eu só vou fazer alguma coisa se a pessoa puder se machucar. Então, assim, beleza, né? Não tem nada perto que vai machucar. E a pessoa, por exemplo, está batendo a cabeça durante a crise, aí é bom eu proteger a cabeça da pessoa. A pessoa, ela tá batendo o cotovelo em algum lugar. Vou proteger, vou tirar o cotovelo, vou proteger. O que eu nunca vou fazer numa crise? Colocar dedo na boca, né? Fazer respiração boca a boca.
Por exemplo, uma coisa comum é colocar dedo na boca ou puxar a língua para fora, porque acha que o paciente está engasgando. É um risco grande para você e para a pessoa. Primeiro porque se a pessoa morder forte, ela pode cortar seu dedo. E se você colocar a língua para fora, pode machucar a língua. Então, assim, você vai garantir a segurança da pessoa e garantir a segurança da cena. Nunca vai, né, mexer com o nariz, mexer com a boca, deixa a crise acontecer. E aí, quando estiver chegando no final da crise, você pode tentar virar a pessoa um pouquinho de lado e ficar lá do lado dela. É o que tem para fazer. Né? Outras medidas heróicas, já vi colocar pó de café na pessoa, já vi respiração boca a boca durante crise, tentar segurar o braço porque o braço está duro. Nada disso funciona e tudo isso só aumenta o risco de lesão. Então, garantir que a pessoa esteja segura e garantir que o local é seguro também. Tá, você fala de colocar a pessoa de lado, mas no final da crise, enquanto ela Isso, tá, quer dizer, não é que você, até que tem crise, você já vai posicionar ela, até porque ela vai sair dali da posição, né? exatamente. Muitas vezes a pessoa está com o braço esticado, com a perna esticada, você nem vai conseguir fazer isso. Tá. E todo paciente que que teve ou que está tendo uma crise, precisa ser encaminhada para o hospital? Quando que ela precisa ser encaminhada para um hospital, para um serviço, para uma avaliação mais especializada? Certo. Isso você fala no contexto da emergência ou no contexto ambulatorial? Bom, você está em casa com uma pessoa que pode ter epilepsia, pode estar tendo uma crise convulsiva, uma crise epiléptica. E aí, teve a crise, vai para o hospital ou fica em casa? Entendi. Assim, sempre, se for a primeira crise da vida, é sempre bom fazer uma avaliação, pode ir para o hospital logo para ser avaliado. Né? Até porque tem alguns exames que precisa fazer quando tem a primeira crise. Se é uma pessoa que já tem algumas crises, dá para você, por exemplo, ir lá e marcar uma consulta, por exemplo. Mas assim, a primeira consulta aconteceu, a primeira crise aconteceu agora, acordou ou não acordou, o ideal é ir no pronto-socorro e ser avaliado. Ótimo. Você já falou, bom, então esse critério de ser a primeira crise, você já tinha falado um outro critério prévio, né, que é o tempo maior que 5 minutos de crise, então se tiver mais que 5 minutos de crise, você tem que levar para o hospital, né? Seriam esses Isso aqui, dois. se tiver mais que 5 minutos, vira uma emergência, né? Assim, se não levar, corre risco de até morrer, inclusive. Tá, Agora, não, teve uma crise, já acordou, ainda assim é bom passar no hospital e ser avaliado. É claro que você, né, dá para se organizar, pegar seu, sei lá, e até a pessoa às vezes, né? A pessoa teve uma crise, por exemplo, sei lá, e aí tá com a esposa consegue ir dirigindo ou consegue pegar um transporte para ir junto com a pessoa, dá para ir sozinho. Agora, se está em crise ainda e passou de 5 minutos de estado de mal, aí tem que ligar para o serviço de emergência. tá, porque a pessoa está ali se debatendo, você não vai conseguir, vamos pro carro, vamos pro hospital, né? Exatamente, e até para ter um suporte também no meio do caminho, né? Porque a pessoa vai estar em crise. Claro, claro. Seriam basicamente esses dois critérios, então, né? Tá. Ah, qual que é a importância do eletroencefalograma na avaliação desses pacientes? Tá. O eletroencefalograma ele tem dois contextos. Ele tem um contexto do consultório e ele tem um contexto da emergência. Na emergência é ajudar a fazer diagnóstico de estado de mal ou de crise. Né? Então, assim, basicamente isso. No consultório, a gente usa o eletroencefalograma, para ver se tem alteração, o que assim, se tem alteração, corrobora o diagnóstico de epilepsia. E existe uma segunda utilidade do eletroencefalograma muito específica, que é naqueles pacientes que têm epilepsia focal e precisam operar, fazer cirurgia. Tem uma outra história. Aí, nesse paciente, o eletroencefalograma ele ajuda a localizar o local que a cirurgia deveria estar. Óbvio que não vai ser só isso, mas nesse segundo contexto, sim. Esses são os principais, esses três que eu falei. Né? O hospital para estado de mal, o paciente geral para ver se corroborar com o diagnóstico de crise, se tiver atividade, e o paciente que tem investigação cirúrgica. Esses são os três mais comuns. Agora, é normal também que esse exame venha normal e que a pessoa de fato teve uma crise epiléptica. Sim, em números gerais, num paciente que tem epilepsia, assim, pegando todos os pacientes com epilepsia, a chance de um eletro vir alterado é 50%. É claro, né, se você pede vários eletros, essa chance vai mudando. Mas para um eletro só é 50%. Tá, Então, assim, metade das pessoas que fizerem o primeiro eletro e têm epilepsia vão ter eletro normal. tá, isso seja logo após a crise, seja no consultório como rotina. Isso no consultório como rotina. Logo após a crise, essa chance, assim, a chance de vir normal é menor.
mas também pode acontecer. Pode Tá. acontecer de vir normal, inclusive durante a crise, às vezes. Tá, quer dizer, mais uma vantagem de você fazer o eletro também logo após uma crise, não necessariamente durante a crise, é que você vai estar ajudando o neurologista que vai fazer esse acompanhamento posterior para saber, falar, de fato ali teve uma crise, né? É claro, é claro. Se conseguir resolver durante a crise, seria essa é a melhor situação, né? Tá. E a ressonância magnética? A ressonância magnética, ela serve primeiro para descartar lesões graves, obviamente, né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma idade X e começou a ter epilepsia, você faz ressonância, tem um tumor. Então, assim, né, o paciente tem, sei lá, 70 anos, você vai ver que tem um AVC. Então, a primeira coisa é para descartar lesões graves, né? E aí, num segundo momento, o que eu comentava mais cedo, procurando a causa da epilepsia, né, tirando essas lesões graves, em alguns casos a gente consegue ver pela ressonância, e a ressonância também pode ajudar. Então, assim, em resumo, é para ver a causa e principalmente descartar aquilo que é mais grave e que precisa ser tratado logo. Ótimo, ele pode estar alterado ou normal, quer dizer, a ressonância normal também não vai excluir a epilepsia, né? Algumas epilepsias têm como... Perdão. Eu ia falar que algumas epilepsias têm como critério ter ressonância normal. Tá ótimo. Bom, e aí já partindo para o tratamento, né? Então, quando que é indicado fazer um tratamento de manutenção após uma crise? Ou seja, a pessoa teve uma... por enquanto eu não estou nem falando do diagnóstico da epilepsia em si, mas de uma crise epilética, o paciente foi no seu consultório, chegou lá, olha, teve uma crise epilética, caracterizou ali uma crise epilética. Você precisa fazer um tratamento de manutenção. Quando que você faz isso? Perfeito. Assim, para todo mundo que tem diagnóstico de epilepsia, é praticamente igual a tratamento. Agora, tirando aquele que ainda não tem diagnóstico de epilepsia, tem algumas situações que a gente acaba tratando. Então, vou dar um exemplo. Eu falei mais cedo que, e eu vou ser obrigado a citar de novo a definição lá dos 70%. Teoricamente, a pessoa que tem mais que esse tanto tem um diagnóstico que tem que tratar. Mas vamos supor o seguinte, a pessoa, ela trabalha num serviço que é um serviço de relativo alto risco. Então, trabalha com eletricidade. E a pessoa depende daquele serviço para viver. A chance depois de ter uma crise, de recorrer a uma segunda crise assim, sozinha, é de 30%. Essa pessoa não tem diagnóstico de epilepsia e teve uma crise única. Tudo bem, ela não tem diagnóstico de epilepsia, ela teve uma crise única, mas e se ela tiver uma crise no meio do cabo elétrico? Então, assim, em tese, no mundo ideal, era para esta pessoa estar trabalhando no meio do cabo elétrico? Não, não era. Mas a gente sabe que na vida real, às vezes a pessoa tem um trabalho e é o que ela consegue trabalhar, porque senão ela não consegue comer. Então, algumas situações laborais que envolvem risco, né, e que obviamente a pessoa não vai ter que ser automaticamente afastada, a gente acaba tratando empiricamente justamente pelo risco que essa pessoa pode acabar correndo. Né? Então, assim, tirando o diagnóstico de epilepsia em si, a segunda coisa que vai envolver vai ser o risco. Então, vou dar um outro exemplo que não envolve trabalho. Eu tinha uma paciente no consultório que ela tinha 92 anos e ela tinha uma osteoporose assim, porque acho que todos os ossos dela já tinham quebrado já. E estava tratando, estava acompanhando tudo, mas ela teve uma crise e fraturou o osso. Considerando a segurança das medicações hoje, o que seria mais razoável? Eu tratar ela, evitar que ela caia no chão e frature outros, ou deixar ela sem medicação? Então, ela também ganhou medicação, entendeu? Então, assim, além do diagnóstico, também o risco que o paciente corre. Ótimo. E aí você vai usar até quando essas medicações? Vai a vida inteira tomando, porque teve aquela crise, você não sabe se... Bom, aí de novo, né? Envolve se eu tenho diagnóstico de epilepsia ou não. Para alguns pacientes assim, intermediários, então vamos supor, tem que esses eu falei são os que a gente tende a manter mais tempo. Mas vamos supor de novo, exemplo do esporte. O paciente, ele teve caiu, bateu a cabeça e teve uma concussão. E ele começou a ter crise e entrou em estado de mal. Obviamente, durante o estado de mal, a gente vai ter que tratar esse paciente e ele vai ficar com medicação um período depois. Só que assim, se esse paciente não teve nada mais do que isso,
Talvez depois de um período eu possa considerar tirar essa medicação, porque no fim, de novo, ele não tem diagnóstico de epilepsia, mas ele teve uma crise grave diante do trauma, né, crânioencefálico que ele teve. Para os outros pacientes, assim, dá para considerar alguns, mas em geral, assim, o tratamento ou é para a vida toda ou por um período muito longo. Justamente por quê? Porque eu não sei quando que a crise vai voltar. Né? A crise é diferente, por exemplo, de um trauma de fêmur que você sabe que você fixou e resolveu. Na crise eu nunca sei quando que ela vai voltar. Então, na prática, para a maior parte, ou é um período longo, ou para algumas situações já está definido que tem que ser a vida toda. Ótimo, porque mesmo quando você fala que tem um risco de recorrência maior que 70%, que significa que 30% dessas pessoas vão estar sendo tratadas talvez excessivamente ali, né? Sim. Ah, e aí aquela coisa, bom, a pessoa tem 20 e poucos anos de idade, está ali com 50 anos, há 20 anos tomando uma medicação e talvez não fosse tão necessária ali, né? Então, acho que é isso que você vai ter que pesar em algum momento e olhar e falar, olha, vamos tentar tirar ou não vai tirar. Exatamente. Tem algumas condições que dá para a gente fazer. Inclusive, assim, um dos critérios, né, que você usa para quando você vai tirar é o tempo que o paciente está sem crise. Então, é claro, é muito mais fácil tirar a medicação do paciente que está 30 anos sem crise do que um paciente que está há 2 anos sem crise. Nem todo mundo precisa chegar a 30 anos, mas, assim, de fato, o tempo é uma das coisas. Que é isso, assim, isso depende muito não só do tempo, mas da gravidade que a crise teve, da causa da crise. Então, você vai ponderar tudo isso. Considerando tudo isso no pacote, alguns pacientes dá para você virar e falar, por exemplo, olha, você está 5 anos sem crise, vamos tentar tirar? Agora, uma coisa importante no tratamento mais moderno é que boa parte das medicações não tem muito efeito colateral de longo prazo, das medicações, pelo menos de uns 30 anos para cá. Se eu pegar as medicações, igual citei, carbamazepina ou outras mais antigas, a gente sabe que de longo prazo tem. É que aí é uma outra coisa, né? A gente vai entrar em tratamento. Vamos chegar nisso já já. Exatamente. Mas, Ótimo. assim, com as medicações mais novas, assim, a gente também fica mais tranquilo de usar por um período longo. Justamente porque a gente sabe que não vai ter efeito colateral para o paciente. Ótimo. Ah, bom, você falou, até vou pegar um pouco o esporte, que é o que eu faço bastante, né? E é uma discussão. Você citou o caso de pessoas que trabalham com atividades de risco, né? E no Sim. esporte eu vou te dar um outro exemplo, um triatleta, uma pessoa, um nadador, uma pessoa que está no mar, né? Boa parte do seu dia, e não estou nem falando em piscina, estou falando em mar, onde não tem uma supervisão tão clara, um suporte tão claro, né? Bom, é uma pessoa de baixo risco, né? Ah, quando que você, como é que você conduz esses casos? Você vai falar para o cara, fala, olha, bom, ou você medica ou você larga o esporte. Isso mesmo na primeira crise, é uma pessoa de baixo risco, mas ali você vai considerar que ele precisa de tratamento. É, aí, assim, falando especificamente sobre água, né, que é um tema... A água, de um modo geral, é um tema muito controverso, assim, inclusive entre epileptologistas muito famosos, para falar a verdade. Mas a ideia meu paciente tem diagnóstico de epilepsia. Bom, eu acabei de fazer o diagnóstico e eu acabei de começar a medicação, a gente contraindica nada. Contraindica atividades na água. E aí, nesse caso, realmente não teria o que fazer. Agora, eu vou dar um exemplo diferente, que também envolve a variável tempo. Eu tenho um paciente no consultório que ele usa uma medicação faz 25 anos. Ele tem, inclusive, uma das epilepsias, assim, que a gente sabe que não dá para parar, né, que é a MJ. E há 25 anos, assim, porque ele quis, ele continuou nadando em piscina, né, que não é um triatleta. Assim, né, se por 25 anos ele nadou em piscina, ele está controlado, usando medicação, não, eu não vou virar para ele agora e falar, olha, você não pode nadar mais. Então, ele está autorizado a nadar. Mas entenda que, assim, é uma situação controlada, com um paciente que tem muito tempo que não nada, e que tem muito tempo que já nada, tem muito tempo que está sem crise e usa a medicação de maneira adequada. Se fosse o caso de um triatleta com epilepsia, ele automaticamente estaria contraindicado a fazer, por causa da água.
Tá, e quer dizer, isso mesmo tratado, mesmo medicado, porque quer dizer, a medicação diminui o risco, mas não vai impedir que tenha essas novas crises, né? É isso. Assim, teoricamente até é para impedir, mas a pergunta é, será que no meio do alto mar, numa situação extrema, né? Porque o triatleta Claro, está fazendo exercício limite. ótimo, Então, né, não dá para apostar assim nisso. tá ótimo. Eu ia te fazer uma pergunta prévia, acabei não fazendo, mas você falou de vários tipos de crises, formas de crises epilépticas. Uma pessoa com epilepsia, ele costuma repetir a mesma crise, ou seja, as características das diferentes crises, elas tendem a se repetir, ou ele pode ter uma crise de ausência, depois uma crise tônico-clônica, outro tipo de crise? Em geral as crises se repetem. A maior parte dos pacientes, eles tendem a ter entre um e três tipos de crise. Mas, em geral, a crise é assim. Eu tenho uma crise que eu sinto um cheiro ruim. Eu tenho uma segunda crise que eu sinto cheiro ruim e falam para mim que eu abotou ou desabotou a camisa. E eu tenho uma terceira crise que eu sinto cheiro ruim, abotou, desabotou e depois falam que eu caio no chão e me debato. Então, em geral, quando tem mais um tipo de crise, é como se fosse uma crise incompleta e a outra crise completa. Tá. Mas pode acontecer de ter vários tipos diferentes? Pode, mas não é o mais comum. Tá, até porque o sistema, vamos dizer, pensando fisiologicamente, existe todo um sistema elétrico. Em algum momento é uma forma de disparo que está alterada e que isso vai se repetir, né? Exatamente. Tá Perfeito. ótimo. Bom, e em relação aos medicamentos, então, basicamente, os medicamentos antiepilépticos, né, definir o que vai tratar. Como é que você, claro, não vou entrar em detalhes de cada medicação específica, mas como é que você conduz a escolha de medicamentos? É, eu vou citar uma história que eu estava falando na segunda-feira para o residente da Unicamp. Né? Ele estava lá no ambulatório de epilepsia e eu falei o seguinte: se você tivesse na década de 70, que a gente não tinha muitas medicações, a lógica era: nossa, o paciente morreu com 44, mas estava sem crise, estava ótimo. Então, esse era o racional que tinha, justamente porque não tinha também muitas opções. De uns 30 anos para cá, especialmente depois do advento que a gente chama de medicações de terceira geração, elas são medicações que são muito seguras de longo prazo. Então, a lógica hoje eu vou começar escolhendo uma medicação que seja bem tolerada e uma medicação que seja segura de longo prazo. Justamente porque eu quero que daqui a 30 anos o meu paciente esteja bem. Então, vou nominalmente em termos de efeito colateral. Algumas das medicações mais antigas, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, até um pouco ácido valproico, a gente sabe que leva a osteoporose de longo prazo. Então, eu não vou começar para o meu paciente uma medicação que eu sei que vai causar isso. Então, é isso. O início da escolha é baseado principalmente na medicação que seja eficaz para aquela epilepsia e que, ao mesmo tempo, seja segura. Né? Tem casos e casos, mas a regra inicial seria essa. Tá, e basicamente, dependendo do tipo de epilepsia, você pode escolher uma ou outra droga diferente. Isso sim, mas muito embora assim, as medicações mais modernas, em geral, elas acabam funcionando para quase todas. Assim. Mas também, dependendo da epilepsia, também você tem que escolher algumas mais específicas. Quer dizer, o que eu entendo pelo que você está falando agora é que você vai entrar com a mesma medicação para a maioria dos pacientes. Provavelmente, duas ou três medicações que a gente sabe que são seguras e toleradas vão acabar entrando para quase todos. Aí, dependendo de efeito colateral, dependendo de qual medicação, né, você vai tendo que manejar com outras medicações. Tá, e enquanto a pessoa estiver bem com aquilo, vai mantendo ele de forma indefinida aí. Exatamente. Tá, E um comentário só, que aí também tem uma outra coisa que né, a gente fica bem de olho também, é mulher jovem também, né? Porque, por exemplo, mulher jovem tem uma chance de engravidar. Então, se a paciente vira e fala assim, eu quero engravidar no futuro, isso também muda a medicação que eu vou entrar. Porque eu quero uma medicação segura para o bebê e para a mãe, obviamente. ótimo. Ah, bom, então você tem ali duas ou três medicamentos que você vai usar ali de escolha como primeira opção, né? É comum que os pacientes não respondam, ou seja, que ele entre com uma medicação e volte a ter uma crise. E o que pode ser feito nesses casos? A taxa de resposta, então,
E aí, assim, isso vale para quase todas as epilepsias, para quase todas as medicações, é 50%. Então, assim, 50% dos pacientes com epilepsia eu vou controlar usando um remédio só. Se a epilepsia não controla com a medicação, eu tenho a possibilidade de combinar medicações, né? Então, assim, em geral, a gente deixa no máximo o paciente com 3. Aí aqui tem uma questão, né? Porque, E aí, assim, mas combinar é você continua com aquela que não respondeu e segundo, adiciona uma, não é que você vai tirar uma e colocar outra. normalmente não. Normalmente é manter aquela e adicionar uma segunda. Tá. Isso, aí, assim, se, né, a gente tenta combinar as medicações do jeito que o paciente tolere, fique bem e controle a crise. Aí, se não controlar a crise, aí você vai ter que usar outras terapias, né, dependendo da epilepsia e Tá, dependendo das... só para chegar nisso daí, quer dizer, quando que você considera que uma epilepsia ela está não controlada, então? Quer dizer, teve uma nova crise, adiciona a segunda droga, independente do tempo, né? Aí Sim, tá aí com duas medicações, teve uma nova crise, você vai adicionar uma terceira dose, uma terceira medicação. Seria basicamente isso. isso. E a partir do momento que o paciente tem 2 medicações, que são medicações adequadas, que estão numa dose adequada, e o paciente tolera bem, obviamente, o paciente ele já ganha o termo, já é definido como fármaco resistente, né, o que a gente chama de epilepsia refratária. Tá, com duas medicações ou mais, você já vai considerar refratária. E aí, o que Exatamente. você tem de opção de tratamento nesses casos? Bom, aí no caso das focais, né, que tem um foco, tem um ponto no cérebro que teoricamente você pode fazer avaliação cirúrgica, por exemplo, né, pode tentar tirar aquele foco que é o foco que não está funcionando bem. Outras opções, aí depende, por exemplo, algumas epilepsias da infância, e até do adulto, você consegue fazer dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta rica em lipídio, né, dieta rica em gordura, que também algumas epilepsias respondem bem. Eu acho que os tratamentos, assim, são os 2 tratamentos... e tem uma terceira coisa. Uma coisa que a gente sabe hoje, então, só para voltar um pouquinho, para não ficar confuso. Se eu tenho 2 fármacos e meu paciente não responde, ele é considerado um paciente fármaco resistente. Só que existe um termo chamado pseudo-refratariedade. E a pseudo-refratariedade é que ele parece que ele é resistente, mas não é. Então, uma coisa que frequentemente assim, os pacientes podem ter e que impede que as medicações atuem de maneira adequada é comorbidade psiquiátrica, principalmente depressão e ansiedade. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ter paciente, que o paciente nunca controlou, e aí eu comecei a investigar, vi que ele tinha sintoma depressivo, tratei o sintoma depressivo, a crise foi embora. Né? Então, assim, as 3 linhas que vêm depois da medicação ou investigar essa parte de humor, teria dieta cetogênica para algumas e a cirurgia para alguns pacientes. Eu acho que essas são as 3 principais. Tem alguns em desenvolvimento, tem alguns cruzamentos, mas seria isso, Ótimo. as terapias. Tá, e uma coisa que é bem controversa aí, que tem sido discutido muito nas epilepsias refratárias, é o uso de canabinoides. E bastante gente. Aí é a discussão que ninguém quer entrar muito, né? Mas assim, a gente, pelo menos para epilepsia, eu vou te falar que nós temos dados, assim. Eu falo até É, porque foi talvez, eu acho que se fala muito da epilepsia porque foi a primeira condição que teve uso aprovado de fato para tratamento com canabinoides, foi justamente a epilepsia refratária, né? exatamente. E aí, assim, tem 3 síndromes raras, que é mais comum, assim, na infância, mas que às vezes tem paciente adulto, que tem ensaio clínico, tem tudo bonitinho, a gente sabe que responde. Tirando essas 3 síndromes, assim, por exemplo, adulto, os dados que a gente tem de adulto são dados, em geral, que sugerem uma resposta muito ruim. É claro, vou fazer um mas aqui. Já tive paciente no consultório que estava investigando, pedindo os exames, mas assim, ele já chegou com 4 medicações, sem responder adequadamente, e cogitei entrar com canabidiol. Cogitei, justamente por quê? Porque ele não respondeu às outras. Mas assim, pro adulto especialmente, tá longe de ser uma droga de primeira linha e realmente não parece ser muito eficaz, sabe, para epilepsia no adulto. Né, para as epilepsias, aquelas que eles definiram da infância, que às vezes tem, né, na idade adulta, até funciona bem, mas para a maior parte dos adultos,
olha, eu posso contar o número que eu já tentei e já não funcionou também. Tá, quer Tá? dizer, Então, um remédio bom. vamos dizer, não é algo que você vai excluir do seu arsenal terapêutico, Não, mas mas assim, aquela coisa de fato, mesmo nessas crises refratárias, geralmente você vai ter outras opções e principalmente aí a cirurgia ou, exatamente. enfim, a dieta cetogênica. Isso, exatamente. Tá. E costuma controlar bem com. Vamos dizer, tem paciente que responde a dieta cetogênica e tem paciente que responde à cirurgia. Quer dizer, isso é uma coisa que você também vai estar considerando aí de caso a caso. Exatamente. E assim, aqueles pacientes que podem operar, né, que aí sim, aí para operar você tem que definir duas coisas, né? Primeiro você tem que ter segurança do que você vai operar, e a segunda você tem que garantir que a cirurgia é segura, né? Então assim, para esse paciente que a cirurgia deve ser segura e eficaz, a taxa de resposta, né, assim, em geral, assim, imaginando, deixando bem claro essa cena, é um paciente que usou várias medicações, é um paciente que não responde a remédio, é um paciente que continua tendo crise. Então, para esse grupo de pacientes que não está respondendo a nada mais, 70% fica livre com a cirurgia. E os 30% que sobraram, em geral, reduz bem, assim. Então, assim, é o melhor tratamento disponível. Por exemplo, países igual a Alemanha, Inglaterra, né, que o sistema de saúde funciona melhor, os pacientes costumam operar muito mais cedo do que no Brasil, porque, né, a estrutura é muito melhor que a nossa, assim. Mas, assim, para o paciente que tem indicação, a cirurgia, sem dúvida nenhuma, é o melhor tratamento. Ótimo. E lembrando que nem todo paciente tem indicação, quer dizer, dependendo da crise, você não vai. No tipo de crise, você não tem indicação de fazer cirurgia. Né? Não, as generalizadas, por exemplo, não tem como operar, né? Porque você teria que arrancar o cérebro inteiro e aí não faz sentido. Tá. Bom, não vou entrar em detalhes de cada tratamento específico aqui, mas você já deixou bem claro aí da importância de um tratamento que mesmo nesse caso, vamos aqueles casos que você não está tão claro se a pessoa vai ter uma nova crise, olha ali, 70% de chance de ter uma nova crise, mas tem já é um risco que é considerado, você vai tratar às vezes por um longo prazo, né, sem saber se vai ter uma nova crise. Qual é a consequência? Por que tanta preocupação com uma nova crise? Né? Assim, quais são as consequências de longo prazo da epilepsia? As consequências da epilepsia, assim, né, dá para fazer um quadradinho, né, dividir em 2 por 2. Porque uma é a característica social e a outra é a característica, vamos falar assim, clínica, né, do paciente em si. Porque, do ponto de vista clínico, aí, de novo, eu tenho as consequências imediatas e as consequências de longo prazo. As consequências imediatas da epilepsia, obviamente, é a pessoa cair, bater a cabeça, tá atravessando ali a rua e ser atropelada por um carro, é a pessoa se queimar, né? Então, assim, você tem as epilepsias mais comuns, mas tem epilepsia que tem alteração comportamental. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha crise e ele ia lá fritar um ovo, né? E numa dessas ele pegou e colocou a mão na frigideira. Então, assim, as consequências imediatas é o risco de trauma mesmo, é o risco de lesão. As consequências de longo prazo da epilepsia, elas são menos entendidas hoje, mas a gente já começa a perceber que, por exemplo, parece que pacientes que não têm tratamento adequado ao longo da vida têm maior risco de ter infarto, têm maior risco de ter parada cardíaca. Então, assim, por exemplo, nas grávidas, saiu um estudo tem 3 semanas agora, mostrando que se você não controla adequadamente, você tem maior risco de ter morte fetal, tem maior risco para a mãe. Então, as consequências imediatas são do trauma, mas a gente tem consequências que envolvem várias fases da vida, na verdade. E, obviamente, do ponto de vista social, assim, ter uma crise, muitas vezes o paciente perde trabalho, né? E aí você entra numa situação que, assim, é uma situação da lei brasileira, porque o paciente tem crise, aí às vezes ninguém quer empregar porque tem o risco de ter crise, mas, por outro lado, se o paciente tem crise e cai no trabalho, vira um problema trabalhista e o empregador não quer pagar para o paciente. Então, assim, gera muito desemprego, o paciente perde muito emprego, perde muita oportunidade. Muita gente, assim, com estudo recente, acredita que a epilepsia é espiritual, né? Acredita que a epilepsia é de outra característica, que não seja uma coisa médica, então tem muito preconceito com a pessoa com epilepsia. O pessoal acha que quem tem epilepsia é louco, né? Então, assim, tem muitas coisas que acabam impactando, que aí de longo prazo você vê o resultado disso. A pessoa que não está adequadamente tratada, e muitas vezes podia estar zerada de crise, podia estar tendo uma vida normal, ela está desempregada, ela tem uma renda menor, ela come pior,
né, justamente por causa disso. A partir do momento que você controla, e aí assim, eu posso te falar assim, né, no HC até que tem um tanto, né, como é SUS tem menos, mas o consultório tem engenheiro, tem advogado, tem médico, tem epilepsia e segue a vida normal. Por quê? Porque está controlado, porque está bem. Né? Então, assim, de novo, tem consequências sociais e consequências clínicas, tanto de curto e de longo prazo, se você não trata direito. Ótimo. Bom, agora vou pegar só algumas coisas que, com base até no que a gente já discutiu, que estão me vindo na cabeça aqui, para essa decisão de tratamento, talvez até numa coisa de uma discussão que a gente já teve no começo disso daqui, né? Primeiro, você acabou de falar de um médico que tem epilepsia, né? Que ele segue uma vida normal. Não me parece um pouco de contrassenso, não sei, pelo menos para mim, você falar que você vai proibir a pessoa de ir para a piscina ou ir para o mar porque ele é um triatleta e aquilo coloca ele em risco, mas vai permitir ele fazer uma cirurgia? Perfeito. É, eu concordo de certa forma, mas eu acho que tem duas situações, né? Porque é o que você falou mais cedo. É para o remédio controlar? É óbvio, assim, um cirurgião que não está com crise controlada não tem condição, né? Então acho que esse é um ponto que é um consenso. Agora, é para a medicação controlar, né, as suas crises. A diferença é que quando eu falo do triatleta, eu estou falando de uma pessoa que está numa situação extrema, né? Tanto que, por exemplo, você sabe melhor do que eu que paciente que atletas de alta performance, né, maratonistas, triatletas, eles têm um risco cardiovascular aumentado, por exemplo. Então, assim, eles estão numa situação que não é só pela água, né? Que foi o que eu falei. Se fosse a piscina normal ou controlada, muitas vezes você autoriza o paciente a nadar. Mas não é só pela água, é pela situação extrema que eles estão sendo colocados. Que aí eles podem ter um risco aumentado de ter crise, inclusive em relação às situações normais. Tirando isso, assim, para medicação fazer efeito, é para medicação controlar e a pessoa ficar bem. Então, o cirurgião, no caso, né, mais uma vez, já teve vez de eu virar para um cirurgião e falar assim, olha, cara, ele tinha relativamente pouca crise e tudo mais, mas a gente precisa primeiro entrar com medicação, né? Vamos esperar aí alguns meses ou um ano para ver se realmente vai controlar, e aí depois que passar esse período com segurança, que tá tudo bem, aí você volta a trabalhar. Então, assim, aí ele voltou a trabalhar e ficou tudo bem, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim, o triatleta não é só a questão da água, é a questão também da situação extrema que ele está sendo colocado. Tá. A segunda questão que eu tenho aqui é em relação a mulheres jovens, né? Você já citou ao respeito de algumas medicações que você evita para uma mulher que possivelmente vai ter uma gestação, porque você pode estar tendo risco com algumas medicações numa gestação precoce antes de você saber que tal, ou seja, não dá tempo de você parar, né? Agora, e essa paciente que tem ali, vamos dizer, você deu aquele valor de 70%, então a pessoa ela tem um risco de 30%, que é aquilo que você falou antes, né? Agora, pô, ela tá querendo engravidar, né? Você não consideraria a medicação, porque qual que é a consequência que essa crise pode ter pro feto, né, para a criança? E não vale a pena tratar uma mulher nessa situação? É uma excelente pergunta. Aí temos duas ponderações para fazer. A primeira ponderação que a gente tem que fazer é que a gravidez ela tende a ser um estado que reduz a chance da mulher ter crise. Então, assim, se teoricamente era 30%, enquanto ela estiver grávida, a gente não tem dados precisos. Mas essa probabilidade vai ser mais baixa. Né? Vai ser mais baixa. Dito isto, aí a gente vê uma segunda situação. É claro, né? Assim, quando você olha os números de malformação fetal em epilepsia, em pacientes com epilepsia, por volta de 2% no basal. Né? As medicações que a gente tem, as seguras, em geral, elas mantêm por volta de 2%. Agora, o fato é, elas mantêm por volta de 2% com as ferramentas que a gente tem disponíveis. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, é claro, são as medicações mais seguras que a gente tem, e obviamente uma mãe que tem epilepsia não faz sentido ela não usar, porque aí a gente sabe que ela pode ter crise mesmo e ela vai cair. Mas também não faz sentido eu introduzir uma medicação a mais no organismo dessa mulher e expor o feto a uma medicação numa mulher que tem um baixo risco de ter complicação, entendeu? Então, vou dar um exemplo diferente aqui. O
O ácido valproico, ele entra no mercado para epilepsia em 1963. E o ácido valproico, ele é categoria X na gestação. A taxa de malformação fetal grave, assim, se usar uma dose alta, é 40%. Então, assim, é totalmente contraindicado. O primeiro warning, né, o primeiro aviso de risco da Comissão Europeia de Vigilância é de 2009. Então, o que eu quero dizer com isso? De novo, se a mãe tem um fator de risco claro, não vou deixar de tratar, e eu falo isso para várias grávidas. Olha, a segurança da mãe é a segurança do feto, né? Porque se você cair e tiver crise, que já sabendo que você já tem crise, é um risco grande. Agora, para aquela mulher que o risco é baixo, de novo, eu vou estar expondo a um risco desnecessário, entendeu? Exato. Quer dizer, o custo-benefício não justifica o uso. Né? Exatamente. E você já disse no caso do cirurgião que você esperaria aí um prazo aí de um ano, por exemplo, para liberar ele para estar fazendo a atividade. E nesse caso da mulher que pretende ter uma gestação, tem alguma recomendação nesse sentido também? De falar, olha, entende que você quer ter filho, mas espera 6 meses, espera um ano, usa algum método de prevenção para evitar durante esse tempo aí. Perfeito. Em geral, os cortes mais, vamos falar assim, os cortes curtos, são 6 a 12 meses, que seria 6 meses a um ano. Então, em geral, eu peço, assim, o que eu falo com as pacientes é assim, olha, eu não estou falando que você não pode engravidar, inclusive, eu acho que, assim, direito reprodutivo, a mulher que tem que ter a escolha dela, dentro do possível, mas eu preciso de um período vendo que você está seguro. E aí, em geral, eu peço 6 meses a 12 meses para ela engravidar. Em geral, eu acabo pedindo um ano, assim, para ter uma segurança maior. Tá, isso após uma introdução de um medicamento ou após uma crise não provocada, que você não caracterizou como crise epilética, crise como epilepsia, mas que eventualmente ela possa ter uma nova crise. Se for uma crise única, assim, que não vai ter medicação, em geral eu dou um retorno com 6 meses, então eu uso o corte de 6 meses. E aí, se com 6 meses ela não tiver recorrência de nada, que são muito poucas epilepsias que demoram 6 meses, assim, para ter outra crise. Em geral, eu autorizo. Agora, se eu precisar introduzir, aí é um ano a partir do controle. Tá. Um ano a partir da última crise. Ótimo. E a última pergunta é dirigir. Então, as recomendações de direção estão mudando, assim, até saiu algumas observações novas, mas assim, em regra geral. A pessoa com epilepsia pode dirigir, isso eu estou falando do Brasil, porque a lei também em cada lugar do mundo faz um. Mas assim, a pessoa que tem epilepsia pode dirigir? Pode. Para todas as epilepsias, meu paciente tem que estar 1 ano sem crise para poder dirigir. É claro que assim, no consultório, às vezes a gente pondera com o paciente, o risco é maior, o risco é menor, mas em geral um ano é o suficiente. Existe uma única epilepsia que está escrito com nome e sobrenome, que se chama MJ, epilepsia mioclônica juvenil, que está escrito na lei, que além de estar 1 ano sem crise, essa pessoa tem que estar usando medicação obrigatoriamente. Tá? Então, assim, para todas 1 ano, para MJ 1 ano e tem que estar usando medicação para poder dirigir. E quem tem diagnóstico de epilepsia só pode tirar a carteira B. Né? Não pode ser A, C e D, não pode ter moto, caminhonete, nem ônibus. Mas pode dirigir carro. Tá? Se estiver controlado, pode sim. 1 ano de controle, tá. 1 ano de controle. Tá ótimo. Lucas, acho que deu para abordar bastante aí uma avaliação inicial das epilepsias. Óbvio que aí cada tipo, cada caso vai ter suas especificidades, aí depende sempre de uma avaliação profissional, né? Mas queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço, João. Estou sempre à disposição e é um prazer. Eu adoro falar com o paciente, eu adoro falar essas coisas, então sempre que precisar eu estou aqui. Obrigado mais uma vez.